Bora lá! Toda vez que um pacote de dados viaja pela rede, tem uma conversa inteira rolando por baixo dos panos. Uma conversa invisível. E hoje a gente vai desvendar três dos personagens principais dessa história: o broadcast, o ARP e o multicast. Entender como esses caras funcionam, olha, é a base para qualquer profissional de infra. Para a gente começar, tem um dilema fundamental que a gente precisa entender. Pensa só comigo. Na rede, o endereço IP, ele diz quem é um dispositivo. É a identidade lógica dele. Já o endereço MAC, ele diz onde esse dispositivo está. É o endereço físico, o CEP da máquina, digamos assim. E qual é o problema? Simples, eles não se conhecem. O mundo lógico do IP e o mundo físico do MAC vivem em camadas diferentes e, por padrão, não falam a mesma língua. E é aí, justamente para resolver esse problema, que entra o nosso tradutor, o ARP, ou Address Resolution Protocol. A missão do ARP é essa: ser a ponte, o intérprete entre o endereço IP, que a gente já conhece, e o endereço MAC que a gente precisa para entregar o pacote. Sério, sem o ARP, o pacote saberia para quem ir, mas não faria a menor ideia de como chegar lá fisicamente. Beleza, então a grande pergunta é: como essa mágica acontece na prática? Imagina um computador, vamos chamar ele de host A. Ele quer mandar uns dados para o host B. Ele sabe o IP do host B, mas só isso. Como é que ele faz para descobrir o endereço físico, o MAC address, e finalmente conseguir enviar o pacote? Olha, o processo é bem lógico, acontece em 4 passos. Primeiro, o host A é esperto, ele olha na própria memória, na sua tabela ARP local, ele pensa: será que eu já falei com esse cara antes? Se não achar nada, aí ele parte para o segundo passo. Ele manda um broadcast. Basicamente, ele grita para toda a rede local. Terceiro passo. Lá do outro lado, o host B ouve o grito, reconhece o próprio IP e responde, mas responde baixinho, direto para o host A. E por último, quarto passo, o host A anota essa nova informação no seu caderninho, no cache, e pronto, agora sim ele pode enviar o pacote de dados. E esse passo 2 é o ponto-chave. O IP request, essa pergunta, é um broadcast. Pensa nisso como entrar numa sala de reuniões lotada e gritar bem alto: ô pessoal, quem aí tem o IP 128.1.0.1? É isso. Todo mundo na rede local vai ouvir essa pergunta. É um método, digamos, barulhento, né? Ele interrompe todo mundo. Mas para essa descoberta inicial, para achar alguém pela primeira vez, ele é super eficaz. Mas a resposta? A resposta é o exato oposto. A pergunta foi para todo mundo, mas a resposta é privada. É uma comunicação unicast. Só o host E, que é o dono daquele IP, vai responder. E ele não grita de volta para a sala inteira, não. Ele vai direto no host A e fala: opa, sou eu mesmo, tá aqui o meu endereço MAC. Todos os outros computadores da rede, eles só ignoram a pergunta inicial e vida que segue. Ok, agora vamos complicar um pouquinho. E se o destino do pacote estiver em outra rede? O host A não vai sair gritando pela internet inteira procurando o MAC do destino final. Até porque um broadcast não passa por um roteador. Então, o que ele faz? Ele usa o ARP para uma tarefa bem mais próxima. Ele precisa descobrir o MAC do próximo salto, ou seja, do gateway padrão dele, o roteador. Ele entrega o pacote para o roteador e confia que o roteador vai se virar para entregar adiante. A lição aqui é: o ARP opera sempre localmente, sempre pensando no próximo passo da jornada. A gente já falou do cache RP e ele é importantíssimo. Imagina só o caos se para cada pacotinho de dados que a gente fosse enviar, o computador tivesse que gritar na rede perguntando o MAC de novo. A rede ia virar uma loucura, só broadcast para todo lado e a performance ia para o chão. O cache é justamente essa agenda de contatos temporária. Ele guarda os mapeamentos que acabou de descobrir para não precisar ficar perguntando a mesma coisa toda hora. E os benefícios disso são bem diretos e melhoram muito a performance. Menos broadcast significa uma rede mais silenciosa, com menos trabalho desnecessário para todo mundo. A latência para falar de novo com aquele mesmo host cai drasticamente. E para garantir que essa agenda não fique desatualizada com números velhos, as entradas têm um tempo de vida, um TTL. Depois que esse tempo passa, a entrada expira. Aí, na próxima vez, o sistema é forçado a checar de novo para ter certeza que aquele IP ainda pertence àquele MAC. Dando uma espiada na estrutura, o pacote ARP é de uma simplicidade genial. Ele tem campos para o MAC e para o IP de quem pergunta e de quem está sendo procurado, e tem um campinho chamado Operation, que diz se há um pedido com o valor 1 ou se há uma resposta com o valor 2. Simples assim. Essa simplicidade é a grande força dele. É leve, é rápido e faz exatamente o que precisa, sem complicação.
Entender o ARP, então, é a primeira grande peça desse quebra-cabeça. Se essa explicação está ajudando a clarear as coisas, aproveita esse segundinho para curtir o vídeo e assinar o canal. Ajuda muito a gente. Bora para a próxima peça. Então a gente viu que o broadcast é ótimo para descobrir coisas, tipo no ARP, ou quando um computador pede um IP para o DHCP. Mas e se o nosso objetivo for outro? Se a gente precisar enviar dados, tipo um streaming de vídeo, não para uma máquina, mas para, sei lá, 50 máquinas ao mesmo tempo. Usar broadcast para isso seria um desastre. Ia forçar todas as máquinas da rede, mesmo as que não têm nada a ver com a história, a processar um monte de pacotes que não são para elas. E é para isso que existe uma solução muito mais inteligente, o multicast. A melhor analogia que eu conheço é a de uma estação de rádio. A fonte transmite o sinal numa frequência específica, que na rede é um endereço de grupo multicast, e só os receptores que decidiram sintonizar nessa frequência, ou seja, que se registraram para receber pacotes daquele grupo, é que vão de fato receber a mensagem. O resto nem fica sabendo. A grande sacada do multicast está na eficiência. A fonte envia uma única cópia do pacote para a rede, uma só. A partir daí, a própria infraestrutura, os roteadores, os switches, é que se vira para replicar esse pacote, mas só quando for estritamente necessário, só naquelas bifurcações da rede que levam para algum membro do grupo. Isso tira um peso gigantesco das costas do servidor de origem. O ponto-chave aqui é a escalabilidade. Para a fonte, a carga de trabalho é a mesma se tiverem 10 ou 10 mil receptores. É isso que torna viável coisas como IPTV, transmissões ao vivo de eventos para muita gente ou feeds de dados da Bolsa de Valores. Também é super usado em jogos online para sincronizar o que está acontecendo no jogo para todo mundo e em protocolos de roteamento, como o SPF, para que os roteadores possam fofocar entre si de um jeito bem eficiente. Mas atenção para um detalhe técnico fundamental aqui. A comunicação multicast, na grande maioria das vezes, usa o protocolo UDP e não o TCP. E o que isso quer dizer? Que a entrega no estilo best effort, ou seja, a rede vai fazer o melhor esforço possível para entregar, mas não tem garantia. Não tem garantia que os pacotes vão chegar, nem que vão chegar na ordem certa. Para aplicações como streaming de vídeo, onde perder um quadro aqui e ali não é o fim do mundo, essa troca de confiabilidade por muito mais velocidade e eficiência faz todo sentido. Então, para a gente fechar essa comparação, temos duas ferramentas para momentos diferentes. O broadcast é o nosso megafone. Ele fala com todo mundo na rede local. É ótimo para descoberta como a gente viu no ARP e no DHCP, mas tem uma eficiência bem baixa, gera muito ruído. Já o multicast é a nossa estação de rádio. Ele mira num grupo específico de interessados, com uma eficiência altíssima, economizando banda, perfeito para coisas como streaming, jogos e protocolos de roteamento. No fim das contas, o ARP que usa o poder do broadcast para fazer a descoberta e o multicast que serve para distribuir dados de forma super eficiente são parte da fundação invisível que faz as nossas redes funcionarem. São eles que permitem que a comunicação IP seja tão dinâmica e escalável como a gente conhece hoje. E é isso, desvendamos um pouquinho mais dessa mágica que acontece por baixo dos panos na camada de rede. Muito obrigado por acompanhar essa análise. Se curtiu, não esquece de deixar aquele like e assinar o canal para a gente continuar fazendo mais mergulhos técnicos como este. Até a próxima!